Fala, meus queridos, estamos aqui começando a terceira temporada do Interpreta Cast. Você deve ter tomado um susto, né? Porque não sou só eu de cara feio aqui hoje. Hoje tem 3 cara feia comigo, que beleza. Tem 3 feios e um bonito, né? Deixa eles decidirem quem é quem. Deixa eles votarem. 3 feios e um bonito. Eu estou aqui com os meus amigos do Vestcast. Então eu já tô avisando, se você não conhece o Vestcast oficial, eles são o outro podcast de vestibular e Enem que existe na internet. 100% tá aqui. A gente não sabe se existe mais um, existe? Acho que não. Vocês conhecem? Se existe, não é tão bom. 100% não, né? dos que a gente conhece tá aqui. Tá? Se vocês conhecem algum, indiquem pra gente, tá? Botem Pois aqui é. nos comentários. Sempre bom. Eu vou deixar o Vestcast na descrição. @Vestcast oficial no Instagram, tô certo? Isso, Isso aí. podcast oficial. E aí o galera encontra o Vestcast no Spotify. Spotify. Exatamente. Isso. Principalmente. Spotify Principalmente, é podcast raiz, né? Isso. É, raiz. Até a Áudio gente e tem um tal. Twitter que a gente não usa, mas procura aí, digita aí. Digita lá. Vestcast. Temos Tá. nossos arrobas. E aí os arroba de vocês, então, pra galera conhecer. Nós temos ali @Felipe Bem, aqui. Com N de navio, que nem Dá bem um- 10, @Felipe Bem. Arroba Me Felipe segue lá. Bem. Do lugar dele, nós temos Rodrigo Ribeiro com um arroba meio estranho. É o rdg.ribeiro. RDG. O cara tem que soletrar. A gente passou isso recentemente, assim, dá teu arroba aí, Rodrigo. Aí ele começou a soletrar. Arroba. Não sei o quê. Parece uma senha, sabe? R Parece É uma senha forte, É uma né? senha. Senha forte. Botar, vai dar senha forte. RDG Ribeiro. Não tinha, Rodrigo? Cara, tinha uns 300 mil Rodrigos Ribeiros, né? Daí ficou RDG. Eu gosto do Faz ponto. parte. Pois é, É. porque o ponto, né? Ponto, é. Não podia ser RDG Ribeiro. Pior que no Twitter. Underline. Não, acho que já tinha, porque no Twitter é só RDG Ribeiro. Daí você te obrigou a botar o ponto. E aí ali teve que botar o ponto. Faz parte. E @Vinícius Milan. Com 2 L. Professor, esqueci de falar a disciplina de vocês, né? A gente tem esse sobrenome, né, professor? Tem Vinícius Milan é 2 L's. É 2 L's. É dois @ L's. Vinícius Milan. Professor de Química. Professor de Química, sobrenome Felipe Bem é Física. E o Física. Rodrigo tá na mesma que eu, né? Parceria aí nas Linguagens. 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 Estamos aqui num duelo linguagens E contra natureza. natureza, beleza? Natureza, aham. Tá. E o Vestcast tá famoso? Quero saber se tá famoso. Ah, minha mãe... Tá bombando, assim? A mãe do Muitos Rodrigo ouve ouvintes? bastante. Minha mãe aham. ouve. Não? É, Ouve, a ouve. nossa ouvinte principal era a mãe do A Rodrigo. mãe do Ela Rodrigo, é comenta, ela verdade. comenta, engaja. E não, Já não, che- não foi a tua mãe que falou que parou de ouvir porque ela achou que eu falava demais. Não. Não, teve alguém Mas que- Teve alguém que falou. Teve um hater que falou que interrompia, que te interrompia. Ah, é que o Ben interrompia é muito, é verdade. verdade. Interrompia, Eu ia aham. perguntar Teve se um já hater. chegou no momento de ter hater. Eu tive esses dias um comentário num episódio de alguém, era uma entrevista, e alguém comentou assim: o problema é que esse entrevistador não deixa os outros falarem. No meu podcast. Mas hoje deve ser boa a coisa do hater, se você começa a te xingar, ser cancelado. Porque eu acho que é a chance de ganhar dinheiro, né? Quando é cancelado, explode, assim. A blogueira é cancelada, faz sucesso. Eu acho que tem Nosso chance. sonho é ser Engaja. cancelado, na verdade. Mas tu teria estômago pra ser cancelado? Não, nem um pouco. Nem um pouco. Não, eu tenho baixa autoestima, não consigo. Elogio já fico Eu tenho- nervoso, eu tenho imagina uma- um cancelamento. Uma baixa autoestima alta, né? Exato, tem uma alta baixa autoestima. Todas as pessoas que nos odeiam com fundamento. Com fundamento. Aparentemente é Aham. isso. Então, Tem uma se eu entendi, argumentação boa, boa. entendi isso. A gente... Ah, não. Não, mas só tinha um. Realmente tinha um que eu lembro que É, eu não me tinha lembro uma quem história foi. de um só, mas eu não lembro quem que era também. Eu lembro de ter comentado isso com vocês, mas enfim. Alguém te parou na rua, assim, fala, eu te odeio. Aham. Não, Imagina, foi, teve. Pois é. Não me lembro também, mas teve um hater uma vez. Pois é, mas eu já pensei isso, ia dar uma audiência ser cancelado. Tá na moda, Cara, assim. tem gente que vive disso, né? Eu não tenho estômago. Eu Não, confesso que Ah, sim. quando fura a bolha, assim, e se vão falar meio mal, assim, eu me dá aquele nervosinho, assim, e tal. Nunca aconteceu muitas vezes e tal. Eu me lembro uma vez que eu fiquei muito ansioso, mas aí no fim não cancelaram. Viralizou, mas foi por um motivo bom. Que era uma questão de Enem que fala sobre violência contra a mulher. Talvez o Rodrigo lembre. É uma questão que tem que uma mulher tá botando um lenço na cara, assim, e ela tá, tipo, indo pra guerra. Ou seja, de acordo com a resposta da questão do Enem, a mulher tem que se defender do assédio na rua. Não é os homens que tem que parar de Sim, assediar. É ela que tem que se defender. E aí, na aula, eu dou aquela surtada minha, eu digo assim, porra, os homens que tem que parar de assediar, não a mulher se defender. Daí eu explico na questão que a questão do Enem quer aquilo ali, não o que tu acha que é. Daí eu expliquei na aula que eu ficava revoltado com aquilo, mas era aquilo que a questão queria. E aí compartilharam no Twitter um print do trecho e viralizou. Só que daí era uma menina Sim, uma falando coisa positiva. aham. positiva, que bom que esse professor tá falando isso e tal. Mas tu já imaginou se pega, eu só pensei assim, se pega 10 segundos anteriores eu justificando a questão do Enem, dizendo assim,
as mulheres que têm que se defender do assédio. Aham. Só porque eu tô Bah. explicando a questão, daí me deu o nervoso não pelo que aconteceu, mas pelo que poderia ter acontecido. Porque o problema é isso, né? Se te cancelam só aquele grupo ali, tá tudo certo. Se vai pra um grupo que nunca ouviu falar de ti, professor Não, machista não, e do nunca caramba, mais, aham. e te destrói, e daí já vai pra um público que ninguém faz ideia, assim, né? Mas daí tu Sim, releva. perde o controle. O cara nem sabe o que tá criticando. Mas é que tu falou, né? tem gente que vive disso, né? É uma estratégia de marketing de Instagram, Tem gente né? que tem estômago pra isso, né? Então a pessoa já posta no Instagram de propósito, porque ela sabe que o pessoal do Study Twitter vai publicar dizendo olha que otário, e ela quer mais alunos com aquilo. Sim. Mas eu não consigo. É, mas como Eu você falou, não você tem consigo. estômago pra isso. O cara tem que ter estômago, né? Ah, Pra sim. viver de um cancelamento atrás do outro. Assim. E o cara tem que ficar pensando tudo que é problemático, tem que ter um estudo ali. Pra tentar Pra fazer... porque ele tem que encaixar. Pois Cara, E é o- também tem isso, se tu tenta ser cancelado e não é, daí é fiasco, eu acho. Exato, né? É pior ainda, tu né? é meio Pois é. O cara é o Léo Dias do, feio. É, né, aí é dos feio. professores, o Léo Dias que... Imagina se a galera posta lá, olha aqui tentando ser cancelado. Exato, otário, o cara vira otário, aham. Não, Ah, vamos tá nem louco. O cara cancelar falhou ele. até em ser cancelado. falhou em O cara ser mais cancelado. pura alma do mundo, né? É, não, consegue, aí eu acho pô. que não dá. É. né? Tá, mas nós temos uma pauta. Temos que uma é pauta. podcasts. Uhum. Pro cara usar pros estudos, assim. O que vocês têm de feedback dos alunos, assim? Eu escuto muito dos alunos falarem que o podcast é o momento... O meu podcast, todos os episódios eu libero segunda às 8 da manhã. Toda semana, segunda às 8 da manhã. E aí o cara meio que diz assim, principalmente quem estuda online, que não faz aula cedo da manhã, é o início da minha semana. 8 interessante, horas ali eu já aham. tô dando play... Pra eu dar aquela... Tô saindo do final de semana e entrando na semana de estudo, sabe? E já poder espairecer. Muita gente fala que escuta fazendo academia, dando uma caminhada e tal. Outros alunos escutam lavando a louça. Lavando a louça é Aham. clássico. Aí gente aquele tomando banho. processo... A gente teve um assim, feedback uma vez, a pessoa falou que escutava no banho. aham. No banho? No banho. É, E antes de dormir. achamos estranho, assim. É, O o... banho é estranho, né? O banho eu fiquei Bem estranho. Vocês não escutam música pra tomar banho? Escuta escuta podcast? música Eu no escuto Tá, mas podcast você tomando escuta banho. podcast no Claro. banho? Cara, eu tomo banho no banho. É, não, mas... Sim, mas tu pode ouvir podcast tomando banho, tu não precisa. Mas aí tu vai esquecer de lavar uma parte do mas corpo. Mas aí vai ficar... Eu tenho- vai ter que é. botar alto som, É. chuveiro... Mas sabe que trabalhar. o pra meu escutar. problema é logístico mesmo, que daí ia ficar ruim de ouvir. Eu também acho. Não, Uma música, tu... Meu problema é que daí não presta atenção no banho e eu vou esquecer uma parte do corpo. Isso. Aí eu Vou ficar sujo. Vou ficar... Aí o cara lava um sovaco e não lava o outro. Putz, eu tava prestando atenção Mas é ali no verdade. podcast. Mas eu acho que o feedback é meio parecido, assim. É sempre uma coisa mais mecânica. Tipo assim, tá lavando a louça, tu tá caminhando... enquanto tá estudando, obviamente, a gente espera que não, pelo menos, né? É, acho Mas que não. um feedback que tem também, que eu escuto, assim, escutar o podcast é um momento que eu tenho de não estar focado no estudo, mas não sentir que eu estou perdendo tempo. Isso, aham, é o emocional. É o Parece- sentir que estou aproveitando o meu tempo. Eu tô aham. cansado de tanto estudar, mas eu vou ver o podcast, né? Que é o mesmo motivo pelo qual, quando eles vão ver um filme, eles tentam ver um filme que Ah, seja de conteúdo sim, ou que aham. dê pra usar na Que- redação. ou seja, Que repertório, não né? vai acertar a questão por causa do filme, provavelmente, É. mas dá uma... ajuda eles a descansar, que é Tô precisando importante isso. descansar pra ver aham. um documentário. Tem o papel de tirar a culpa, né? A culpa do descanso. Pois é, eu não sei o que eu penso sobre isso. Se na hora de descansar tu apaga 100% ou é melhor fazer É. isso. Vai, Os claro. alunos já me perguntaram e eu não sei Que recomendar. não deve ter resposta, cada um deve funcionar de um jeito. Eu acho que seria bom eles entenderem uma coisa que eu aprendi contigo, inclusive, a coisa de que o descanso faz parte do estudo, né? Eles têm que entender que é importante tu descansar. Por isso que eu fico Então tu não preocupado. pode ficar tão amarrado disso, mas eu sinto que eu não tô perdendo tempo. Tá, mas tu tem que entender que não tem problema tu sentir que tu não está exato. estudando. Eu acho que depende de como eles encaram, né? Como eles estão encarando ali. Ele vai ver aquele filme, ou até documentário, se for o caso, de fato pra descansar, ou ele vai ver encarando como estudo? Porque dele não vai É descansar. diferente. É diferente. É que nem quando me questionam em relação a livros da literatura brasileira. Né? O Rodrigo deve ter passado por isso. Lauro, tu já leu o Grande Sertão Veredas, que agora teve ali a minissérie, não sei o quê? Eu digo já. E o que tu achou da história assim e tal? Eu digo, cara, eu li tão preocupado em analisar a obra pra dar Não aula aproveitou. que eu não me permiti ter a experiência. Uhum. Entende? Então tem vários livros da literatura pra mim que são assim, que eu já fui lendo sabendo da história, eu já fui analisar, etc e tal. E aí eu noto isso, assim, tanto que eu sou professor, né, de literatura, mas quando eu quero ler pra descansar, eu quero ler best-seller. Sim, Eu fast quero- É o que food. eu faço. É o que eu É, faço. fast food, Eu aham. quero ler A Paciente Silenciosa, eu quero ler A Sim, Empregada. aham. É um pouquinho de alface e quero- um pouquinho de eu quero. salgadinho, Sim, cara. É o que eu penso, É o cara que trabalha num restaurante, mas vai comer um Mac. Mas eu fico pensando, quando os alunos falam isso, quando eu vou descansar, eu quero ouvir um podcast. Aí, como tem poucos, né? Eu brinquei aqui que tem só o nosso o InterpretaCast e o VestCast, mas até, por favor, galera, se vocês conhecem algum Indiquem nos comentários. podcast, Aham. indiquem nos comentários.
comentários, tá? Pra gente saber. Porque o que eu vejo é assim, é podcast nosso, daí é de atualidades, que tem vários que eles vão atrás pra ter, ou é podcast de gente dando aula. Isso. Aula de história, Eu já vi aula muito de podcast biologia. de resumo de aula, 2-3 minutos. Daí é aula mesmo. Não é podcast daí, né? É uma aula. É aí que tá, é que a concepção de podcast que a gente começou e tinha era essa conversa. Que é a Conversa. concepção meio brasileira de podcast, é uma conversa sobre um assunto. Só que a gente tentou linkar algo que fosse minimamente útil, de certa forma. Vou usar Sim. a palavra para vestibular e Enem. Só que daí eu fico na dúvida se eu fico na dúvida se o meu podcast deveria servir para momentos de descanso. Ah, eu entendi acho a tua que em dúvida. alguns momentos de descanso eles tinham que botar para ouvir Shakira. Sim, Vai Sim, ficar sim, sim. descansando, entendeu? Se não quer nem estar Porque nesse senão mundo. o cara fica nessa vibe do eu só posso descansar se for ouvindo um podcast, ou vendo um documentário, ou vendo não sei o que. Aí entra na mesma noia, né? Seria como eu vou descansar agora de gravar aula, vou ler Torto Arado, que é a obra indicada. Sim, não tá Sim. descansando. Eu não tô descansando, eu tô lendo pra coisa. O Rodrigo ele tem uma analogia que a gente já fez uns episódios assim, o que não fazer e tal. O Rodrigo tem uma analogia boa do exercício. Eu gosto muito que com até um medo. atleta de alta performance, em algum momento ele tem que dormir, ele tem que descansar, ele tem que desligar daquilo em algum momento pra avançar. Eu gosto da analogia Foi porque ela tu que funciona falou isso, bem. eu falo isso em aula direto, não sabia que era tu que tinha falado isso. Talvez. Quer dizer que é de autoria Pois é. tua, É essa Talvez- autoria é, coletiva. um outro, aparentemente. É autoria coletiva. roubou a autoria. Eu roubei de essa alguém, ideia. mas eu não lembro de quem era. A última Rodrigo- vez que eu ouvi foi o Rodrigo que falou. Ou seja, Uhum. daqui a pouco ele Eu já tinha costumo roubado fazer antes. essa analogia com redação, tipo, também. Com treino, com Boa. a ideia de descanso, Isso. né? Que é essa ideia, tipo assim, talvez o momento seja tu parar mesmo, não seja tu ficar um descanso ativo, digamos assim, não precisa ficar lendo alguma coisa. Sim, o cara que vai correr maratona, ele não fica só correndo. Né? Um tempo de ócio mesmo, de ficar parado. Mas é que daí tu vê isso, né? Tipo, o cara que, atleta, por exemplo, vai descansar, ele vai ter a recomendação do, sei lá, do médico, do nutricionista, do preparador físico ali, ó, tu não pode fazer nada tais dias, assim, né? E a galera meio que não tem isso, os coitados. Pois Ficam é. jogados. Então eu acho que é um papel importante a coisa de tirar a culpa, mas ontem entender que não pode ser só isso, né? Não pode ser o tempo inteiro conteúdo. É porque Uhum. eles também pedem bastante pra mim, devem pedir bastante pra vocês, pra ter mais episódios. Uhum. Então, Sim. se dependesse deles, teria Interpretacast todos os dias. Ah, não, por nós exemplo. também não. No máximo uma vez por semana aí que eles também. A gente tem problema uma vez por semana, imagina todos os dias. Não, pô, eu tô dizendo. Dos que querem muito, assim. Professor, faz 2 por semana, faz 3 por semana, faz isso aqui. Eu digo, galera, eles não sabem o trabalho que dá. Sim. Não, mas a gente tem um público que consumiria Sim, sim. um Consumiria. podcast Na época- diário. Na Todo época a dia gente faria tinha ali. semanal que a gente lançava e sim, era lançar o episódio, um bom público ouvia e pedia mais, Mas sabe que uma coisa que foi boa com a popularização dos podcasts, que a gente tinha um problema no começo, que era o aluno reclamava do tempo. Ah, mas como é que eu vou ficar ouvindo um negócio de 40 minutos? A gente tinha que. Cara, não precisa ficar realmente, se tá com pouco tempo, sentado 40 minutos só ouvindo. Verdade, tinha Tu isso. pode dividir em etapas, tu pode fazer outra coisa. Eles interpretavam que nem um vídeo, loucura. digamos assim, que eles tinham que ficar parados fazendo só aquilo. E hoje em dia tá mais difundido a cultura do podcast. Eles sabem que podem fazer outra coisa, podem. Mas era engraçado, a gente tinha esse feedback. Ah, mas é que tá muito longo porque eu não vou ficar sentado 40 minutos só ouvindo. Deu, tá, mas tu não precisa ficar Mas sentado a gente 40 teve minutos só episódio de ouvindo. quase 2 horas, né? eu acho. Ah, a gente já se empolgou, já se já empolgou. se passou, já se passou. Daí né? também a gente se passou, mas. É que podcast, assim, ó, aí eu vou pensar, eu como consumidor de podcast, entendeu? Quando eu vou ver um podcast, ouvir um podcast, cara, 1 hora, 2 horas ali eu vou. Quando eu vejo um episódio de 3 horas e meia, eu fico meio frustrado também, entendeu? Uhum. Eu não sei se eu tenho esse tempo. Mesmo que eu fragmente, eu fico assim, cara, Não vai dar. Não vai vou dar encarar. certo. Eu 3 entendo, horas e entendo. meia. Eu, Os cara cara, falando. depende. Já teve uns que eu olhei e pensei, bah, que bom, bastante coisa pra ouvir. É. E daí eu fui dividindo durante a semana, assim. Eu não sei, assim, é que daí eu vou xingar os caras que fazem podcast de 3 horas e meia. Uhum. Eu acho que eles fazem de 3 horas e meia, porque se tu for botar no YouTube pra monetização, quanto maior for o teu vídeo, Ah, melhor sim. é. Porque tu vai inevitavelmente ter mais tempo de hora assistida. E eu acho que os caras vão falando lá. Daí, tipo, tu pega um podcast de 3 horas e meia, não é 3 horas e meia de coisa útil ali. Tem coisa que tu não vai servir pra nada. Sim, sim. Não, mas esses longos que eu gosto é quando é bobajada. Eu penso, bastante bobagem. Assim. Não é nem pra ser tu quer útil, ouvir assim. bobagem. Isso, pra ouvir as pessoas que eu gosto conversando. Eu, Aham. os meus eu separo. Quando eu falo sozinho, eu faço 30 minutos. Quando é entrevista, eu faço no máximo 1 hora, assim. Que um é pra encaixar a agenda, né? E horário de alugar estúdio e tal. Sim. E porque é caro o estúdio, não tô brincando. Aí eu, pra conseguir dar conta de tudo, assim. E tá, eu faria um episódio eu sozinho falando por 40 segundos. Mas daí enche o saco quando eu sozinho. Então eu faço 30 minutos quando eu sozinho, 1 hora. Mais do que isso, eu acho que meio que desgasta, assim, sabe? Mas é que tem Entendi. isso, depende Eu do que é sinto. o assunto. Tem assuntos que tu vai ficar falando meia hora é cansativo.
Tá. Tem assuntos que 3 horas tu fica escutando. Depende, pra mim, eu acho que depende do assunto. Depende. E o vocês, formato. e vocês são consumidores de podcasting? Tu escuta bastante? Ah, eu escuto a full. Eu sempre Eu escuto escuto também. Quando eu também, descobri aham. podcast, minha vida mudou. Eu É escuto mesmo? bastante, Nesse aham. nível? Eu não Tu consumo também? tanto. Não? Mas sabe que eu pouco. tenho uma coisa, não sei se tu tem isso, tu falou que tu escuta podcast também, né? Sim. Eu consigo ouvir podcast. Eu não consigo ouvir, por exemplo, audiolivro, esse tipo de coisa. Não consigo. Pra mim tem que ser uma conversa. Eu acabei de Áudio entrar livro, nisso. mas- mundo. nunca nem- Eu acabei audiolivro de eu não entrar no consigo, audiolivro. Não consigo. Acabei Eu de entrar. nunca nem tentei. É, eu acho que eu nunca ouvi. É interessante, Acho que eu tô começando a escutar por o caminho pro trabalho. Caminho. Tu viu que tu já foi pra drogas mais pesadas? Já né? foi. É isso, né? Eu tô em audiolivro. É isso. Ah, mas rapidinho o vestibulando descobre o audiolivro pra não precisar ler o livro, né? Sim. Mas eu vou te Fica- falar que o livro é muito bom. É diferente. É bom. É uma porque- experiência diferente. Enfim, eu não vou fazer propagandas específicas de Tá. plataformas, patrocina nós, né? Mas tem muito que é interpretado o livro. Então, a pessoa, ela muda a voz, ela muda o sotaque. Não Então, é só a leitura. Não é uma pessoa assim, veja bem. É um, Então, é um ator, então, é um na ator. verdade. E são tá lendo. atores famosos, muitas vezes, para livros famosos. Então ele te prende, porque para mim fica como uma história. Daí sim, tu tava falando de 3 horas. O livro que eu tô ouvindo tem 19. Caraca. É tipo o Cid Moreira lendo a Bíblia. Não, a galera isso, não tá exatamente. ligada. não vai essa Não, referência, eles galera, não não tá têm. ligado. Essa galera não vai Mas entender, tu não mas... tá em drogas pesadas, tu tá na Cracolândia já, então. Pois é. 19 Aham, horas, tu tá na Cracolândia. E é interessante, assim, daí o que eu escuto é caminhando na rua, antes de dormir. Então um capítulozinho, o cara escuta antes de dormir. E o cara é mas- professor de química, né? Cara, É, ele já é né? estranho por si só. Mas rapidinho De sai todas o as opções que ele tinha, ele escolheu o que Verdade. Não, eu ia dizer que rapidinho sai o TikTok de resumo do audiolivro, então tá. Ah, Que é agora verdade. tem uns verdade. TikTok de resumo de filme, tu já viu isso? verdade. Mas é que Tem. nós estamos indo na contramão da galera, É. né? A galera tá reduzindo a aula. Eu tô vendo plataforma online, a última que eu ouvi falar é que os caras vão reduzir todas as aulas de pré-vestibular pra menos de 10 minutos. Cara, sabe que isso é uma Cada coisa aula. que é muito engraçado que isso deu a volta, que eu comecei a fazer aula online, era tipo, sei lá, 2011. E na época o YouTube nem deixava ter vídeos muito longos. Então a Sim. média era o quê? Tipo, 5 minutos, Isso, 7 minutos. era curtinho. Isso, curtinho. Daí depois começou a mudar, não, olha só, agora tem a coisa do vídeo longo. Daí começou a aumentar as aulas. Não, 20 minutos, 25, meia hora. Não, porque senão o pessoal olha e pensa, não, 5 minutos é uma aula rasa. E agora tá voltando. Tá encurtando de novo, né? É, o que eu noto é assim, daí a aula quando eu vou fazer, a minha média é 15 minutos cada aula. Daí o que eu faço é fragmentar. Então, Isso, tipo, tem mais aulas. Isso, tem é. conteúdos que eu não consigo dar em 15 minutos, eu divido em parte 1 e parte 2, quando é um Isso, conteúdo é. muito extenso e tal. Mas aí baixar pra 10 minutos, eu fico imaginando, Sim. daqui a pouco vai ser uma aula de 5 minutos. Não dá tempo de fazer um raciocínio numa aula de 5 minutos. Sim. E é meio na contramão de um podcast, né? Que é longo. É que tá, que, de novo, depende o. Eu acho que a tua proposta, depende né? a Aham. proposta do podcast. Entendi. Pro nosso estilo de podcast, eu concordo contigo, tem que ser uma coisa um pouquinho mais longa, porque tu quer desenvolver um raciocínio. Mas Sim. e qual que tu acha que tem que ser, falando em proposta, qual que tu acha que tem que ser o tom, assim? Porque o teu tom acho que é a mesma coisa do nosso, que é uma coisa mais descontraída, assim, não Perfeito. é tipo, eu estou aqui, não sei o quê. Não. Que eu acho que tem que ser uma coisa agradável, não pode ser uma coisa com cara de aula, né? É, eu tento fugir ao máximo do aula, assim. Às vezes eu acabo dando aula e eu fico eu mesmo depois ouvindo, pensando que merda, dei aula, cara. Mas, Meio que incorporei o professor, assim. mas tem gente que gosta disso, porque eu já gente recebi que gosta. feedbacks de pessoas, e é curioso, assim, o aluno que. A proposta é: o Vestcast é para o aluno que está se preparando para as provas. Tá. O aluno aprova e continua escutando. Porque além da coisa para a prova, tem coisas interessantes ali. Tem muito cara que continua escutando depois A de gente fez aprovado. um episódio que Tem me chamou a muito. atenção, que a gente fez um sobre Machado de Assis. Recentemente. Uhum. Esse episódio eu recebi Esse eu feedbacks ouvi. de pessoas Esse eu que não. Já, assim, ó, já passaram no Mas é que foi um vestibular há baita muito episódio. tempo. Só que é uma Esse coisa foi um baita. interessante. Tu Foi. escuta porque é interessante tu saber sobre a vida, sobre a obra dele. Então, eu acho que essa proposta tu consegue expandir. É. E aí eu noto assim, tu falou disso agora, da galera que já passou e continua escutando, tem muito isso. E eu noto assim, o público que assiste o podcast é um público muito específico. Uhum. Não é o cara que assiste qualquer vídeo. Então Sim. tem cara que entra no meu canal pra procurar só resolução de questão, tem cara que assiste o podcast e tem cara que, por exemplo, compra o meu curso, ele é meu aluno na mentoria, mas ele nunca assistiu o podcast. Que interessante, tu consegue perceber esse público. Isso, Consigo. eu sou fascinado por isso que tu consegue. Consigo. Tu consegue ver essa Tanto que diferenciação. aí tu nota assim, né? Aí eu tô lá nos grupos dos alunos. Aí a galera diz assim: ah, professor, quando é que volta o InterpretaCast e tal, não sei o quê. E daí eu digo: tá, vai voltar dia 10 de março e tal, tá voltando agora. E daí alguém comenta assim: InterpretaCast? O que que é isso? Nossa, daí a galera em volta enlouquece: tu não conhece, tu nunca ouviu. Daí a pessoa fica tímida assim: não, é que eu não costumo ouvir podcast e tal. Daí tu percebe que tem um público seleto daquilo. Tá, e como né? é que tu lida por às vezes tu ser a porta de entrada pra esse tipo de coisa?
Cara, eu acho Porque às vezes tu é a porta de entrada, Pras o pessoal não drogas, conhece né? o podcast, já é assim, mas é que tem um interpreta-cast, daí o cara começa a ouvir o interpreta-cast. E começa Ele a começa a se ver outras empolgar. coisas, aí como é que tu dorme à noite com Eu isso? acho que eu Pois nunca é. vou usar isso. Desculpa, talvez eu... Daqui a pouco ele tá ouvindo um audiolivro de 19 É, daqui a pouco É, tá no caras. audiolivre aí, como é que tu Pior lida com que isso? a gente Aí eu teve vários fui feedbacks culpado, assim, né? Ainda mais lá no começo, quando não era Sim, muito não era- difundido, exato. né? O podcast. Muita gente, não sabia o que era. Ouviu de vocês e comecei a procurar outros. E quando vê agora o cara tô tá viciado. ouvindo, não nem citar nomes por aí, né? Mas tem podcast aí que é melhor o cara ficar longe, né? Então, Tu tá tô só- querendo... não só querendo. É que tu Tá falou que tentando tinha a coisa do, polemizar, do né? corte aqui Tu tá pra gente- aproveitando que não é editado. Quer papo, cortar, tu você tá cita três tentando- pra nós aí, Cita então. três aí, Cita ó. Tá três, querendo já que viralizar, né? Tá querendo viralizar. Não, falar, pois é, falaram que tinha que ser cancelado no Twitter, né? Tô tentando. Teus O podcasts. problema é se não ele dá. falhar, né? É. Vai, aí vai ficar feio. Falhar na tentativa de Falhar cancelar. na tentativa. Mas eu não tenho podcast quando eu procuro, assim, não sei vocês. Eu não tenho o podcast que eu sempre escuto, eu procuro pelo tema. Não, eu tenho. Eu não tenho pra mim, ao podcast contrário. favoritos. Aham. Não, pra mim é Tu pelo tem? podcast. Tem podcast que eu escuto todos os episódios, não importa o Ah, assunto. não, eu vejo quem é o assunto, quem é o entrevistado. Não, tem, Se é tem uma dois bosta, episódios não que eu tô escuto afim. qualquer coisa. Mas enfim. tu é muito fã de podcast, cara. Pois é. Qualquer Mas coisa eu também, eu impressionado. escuto pelas pessoas que estão falando, não pelo tema. E são Alguns coisas diferentes. específicos perdidos, eu vou ouvir isso por causa desse tema. Mas os que eu mais acompanho são pelas pessoas, não pelo Eu tema. tento procurar por assuntos assim que despertam o meu interesse, tipo coisas relacionadas à psicologia. Aí eu escuto, querendo ou não, relacionadas a marketing, porque faz parte do meu trabalho, então de marketing digital. Então eu vou te indicar etc e uns de tal. marketing que tu vai conhecer. Tá. Mesmo que eu não concorde com muitas estratégias do marketing digital, eu escuto, assim. Mas daí quando vê do nada, eu tô escutando um sobre aviões. Uhum. E por que turbulência não derruba Daí como é que tu avião? faz pra procurar? Porque eu tenho mania, às vezes, de pegar no Spotify e eu começar a procurar por tema, pra descobrir novos podcasts. Eu procuro isso, por tema. Eu jogo lá marketing. Esses dias eu joguei marketing pra professores, pra ver o que ia aparecer, entendeu? E eu queria ver e tal. Daí tu filtra uns 12 episódios que não serve pra nada. Tu olha e diz, legal isso aqui. Não, eu faço ao contrário. Eu tenho os que eu ouço e é isso, eu não vou atrás. Eu Às vezes gosto. eu recebo um anúncio e eu não vou atrás. Mas principalmente eu tô isso. confortável com os que eu já Isso que a gente escuto. tá fazendo, principalmente é a principal forma que tem de ir pra outro podcast. É um que tu gosta de indicar. E eu acho que esse é o principal. Porque assim, pô, o InterpretaCast é muito bom. Se ele tá falando que esse podcast vale a pena, porque tu tem uma autoridade, então aí eu vou Pessoal, o lá naquele... Vestcast vale muito a pena. Aí, ó. Aí, ó, e o pessoal Tá. aí do Vestcast, interpreta cast, vale muito a pena. Assistam o Vestcast, isso a gente tem que se indicar. Isso. Mas tu já tentou colocar podcast Enem ou podcast vestibulares no Spotify pra procurar? Já, várias vezes. E o que aparece? Aula. Aula. Normalmente aula. Aula, já vi de tudo, assim, porque como eu consumo muito, eu já vi gente dando aula bem aula clássica, assim. Tu vê que a pessoa, ela tá na frente, ela tem um PowerPoint na frente dela. Tá lendo. Ela tá praticamente lendo. Já vi gente resolvendo questão, lendo a questão do Enem e resolvendo ela. Então, assim, tem de tudo, tem de tudo. É que nem deve ter gente que consome, porque se tem, deve ter. Tu sabe que uma vez eu entrei pra pesquisar o Vestcast e tinha outro podcast chamado Vestcast. Ah, fizeram depois. Mas olha. Eu lembro. E aí, então, inclusive, né, quem tiver aí... É o do lapisinho. É o do lapisinho. É o do lápis que é azulzinho. Porque tem vários logos aqui. Se tu entrar eu aqui, vou ó, procurar. bota no Spotify. Tinha uma vez, Quer não ver? sei, deve Bota- ter caído, porque tinha Deve ter caído porque vocês derrubaram? Não, Não, é nem gente- por isso. Isso é bem antigo. Isso é bem antigo. Se tu botar, bota só... No Spotify? No É Spotify. que não parece, mas Todo era. mundo em casa deve É estar que o fazendo a nome é mesma muito coisa. comum, né? Faz 5 anos isso, não parece, Deixa mas. eu- O que? Que a gente tem. É, porque Não, a gente não, que a começou gente- 18 A gente ali. começou em 16, Gente, achei o 16 pra episódio 17, um, vai mas eu fazer digo- 8 anos. Ou Não, episódio exato, 1, mas URGS esse 2017. assunto aí, ele Episódio é de um, 2020, agora 21. Caraca, velho. Não, Não, mas apareceu só vocês. Só, aqui. Agora Aí, ó. apareceu só. Ah, Tem o então. Vest News que vocês inventaram Ah, também. é, a que gente- era esse Esse das do- notícias Tá. pra A gente linkar. lançou dois formatos. A gente foi a gente testa os formatos, na verdade. Tem o Vest News, que era esse das notícias, e a gente tentou começar uns drops, assim, que daí esse Aqui, ó, mais apareceu um ensaio, mais Vestcast monólogo. aqui, Aí, Apareceu? Tem o outros? Vetcast, Vetcast, mas que deve ser de veterinário. veterinário. Olha só. E tem um Vestcast aqui, hein? Tem. Uma vez Tem, eu tem, procurei. Azulzinho aqui, não vou falar de quem que Mas é. sabe que teve uma outro aí. uma aluna uma vez Tem eu agradecer. Segundo ali no meu Ah, dedo. tu vai contar da história do. Isso. é isso aí. A aluna veio me agradecer, Sora, até queria agradecer que tu postou no Instagram, eu vi também, tu comentou, fui atrás. Muito bom aqueles cartões de resumo de vocês. É verdade, eu lembro disso. Olha aqui, tem outro Vestcast aqui. Era esse aqui. gente. Era esse. Então É vamos esse aí. explicar pra Então- galera então tem qual uns três, Vestcast quatro, nós né? estamos falando. Nós estamos falando do Vestcast, pessoal. É o que Que é azul claro no fundo. Isso. E tem um microfonezinho ali na logo. Isso, o microfone que é um lá. O microfone que é um lápis lápis. amarelo, laranjinha em Isso, cima isso. e tal.
Vestcast. É isso aí. Tá. Mas daí eu queria ver agradecer, a que tu indicou, eu queria ver aqui eu queria agradecer muito bom os cartões de resumo. Tem cartões de ficou resumo? pensando, uai. Não tem cartão de resumo, Isso podcast. foi 2019. Isso, daí não, mas não era o Vest Cards? Deu, não tem nada a ver. Inclusive, estou fazendo uma propaganda aqui pro Do pessoal dos nada. cards, 10%, por favor. Mas. Mas do era um perfil nada. nada a ver, não era podcast, É, era não outra era. coisa. Ela entendeu o nome errado, foi atrás, não veio agradecer, não. Muito bons os cartões, não sei o que. Mas a gente Obrigado, ganhou mas não crédito. sou eu, né? Você falou esse Uhum. negócio dos alunos descobrirem. Era comum, às vezes, a gente falando em aula assim, gente, olha, tem podcast, não funciona assim, e de repente, um outro tempo tu fala assim, a gente tem um podcast. Daí, tu tem um podcast, professor? Eu, mano, tô falando pra você, segue lá, pô, segue. E sabe que sempre que isso acontece, eu fico preocupado, que eu penso, pô, se o podcast que eu falei 50 vezes, a pessoa ainda não entende. Imagina o conteúdo, Que né? tu só falou uma. Porque a aula de MRU foi. É, A aula de difícil. MRU foi uma só, não foi? Daí O Vestcast fazer propaganda toda vez que saía, né? É, eu fico pensando, imagina o conteúdo. Mas é que eu acho que daí é o cara que não é o público. É, O cara não exato. tá afim e tal. Como eu falei, o cara comprou o meu curso e não conhece o podcast, porque ele não escuta, assim, então. Mas é que eu acho que é a proposta mesmo, é o público. Daqui a pouco tem um que só quer a aula mesmo. Ele quer lá porque ele gosta da tua aula e ele quer. Não quer ficar ouvindo Ele não falando quer ficar fiado. Mas sabe que ouvindo. uma outra vantagem que eu vejo no podcast também é que o aluno, então assim, mas eu já ouvi de alguns alunos também, é o ter alguém pra, entre aspas, conversar, né, ele tá ouvindo, sobre esse meio que ele tá vivendo, de vestibular, querendo ou não, pra maioria dos alunos que nos acompanham, 100% da rotina deles é o quê? É estar inserido no Enem vestibular, Enem vestibular, Enem vestibular. E tá, ele tem os colegas, mas daí eles têm toda uma vida por fora, que é a família, não sei o quê, às vezes eles não querem ficar falando o tempo inteiro disso, mas eles têm essa necessidade de, esse é o assunto que eu conheço, eles querem falar mais sobre isso, estar dentro disso. E o podcast às vezes supera essa necessidade. Não é uma... tem com quem falar sobre Isso, isso. é uma conversa sobre esse meio que eles estão vivendo, que talvez seja uma perspectiva diferente do que os colegas que eles já conversaram 20 vezes e é com quem eles têm pra conversar É sobre uma isso. terapia quase. É, quase uma terapia, porque eles não têm a oportunidade, às vezes, de ficar conversando com o professor no corredor sobre isso. Isso. Os colegas já trocaram ideia, a família, querendo, às vezes, tá meio por fora, assim, de como funciona. Então é uma coisa que às vezes insere eles nisso, assim, de uma conversa, tá por dentro. Supre uma necessidade, assim. E deixa eu perguntar, esse ano, 2025, Vestcast, podemos prometer frequência de quais episódios, Vinícius? Que é tu que... Eu tô. O editor Eu- chefe. Eu vou contar pra galera, eu vou contar. Alguém não, mas alguém tinha que assumir, não? Eu Ele vou decidiu botar ser no- nosso CEO. Eu Mas vou, é o nosso eu vou editor-chefe. queimar vocês ao vivo de novo. Eu já queimei no podcast de vocês, agora eu vou É, não, queimar aquela no vez meu. foi mal. Até te peço desculpas É. formalmente agora que foi mal, nossa. Porque, Foi mal. ó, vocês ouviram. Mas era uma ó. época ruim, era uma época Ó, ruim. os caras desde 2017, então nós estamos falando 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Era pra ter 60 episódio pra- episódios. Quantos episódios tem? É. 64. É que teve um gapzinho Teve que a um gente não hiato gravou. ali. né? É, teve um hiato. Teve bem grande. Teve um hiato grande. Daí os caras deram a desistida. Aí a outra vez que eu fui indicar É o verdade, podcast isso. deles, quando eu indiquei assim pros alunos, que legal, professor, tem esse podcast aqui. Cadê os episódios? Tinha lançado um episódio. Um episódio. E era tipo maio, não era nem Lançaram fim de um ano. e desistiram, assim. Daí eu digo, gurizada, acho que eles estão meio ocupados lá com o cara dele. Queimamos, né? Esse Não, ano mas- vai ter. Esse Vai ano, ter. quinzenal, quarta-feira, a gente Quinzenal, vai lançar. quarta-feira. É quarta-feira, eu tô sabendo. Eu não Quarta-feira. sei Aí tem a questão dessa parte do por trás, né? Assim, quarta-feira, escolhido a dedo. Porque Tá. é o dia que eu posso. E tem um horário certo ou não? Normalmente de noite vou lançar. Tá. De Normalmente noite? É, isso eu tô organizando ainda porque a gente tá voltando, né? Então Entendi. também não Então a exige galera muito. se programa ali por quinta pra ouvir. É, e vai tal, ouvir que é na mais quinta. fácil. Mas normalmente na Isso. quarta-feira de tarde eu tenho postado. Mas a galera não sabe o trabalho que dá, né? É, Do mas é quanto que a gente tem justamente que por reservar isso. horário pra isso. É que no Isso. caso do Vestcast a gente edita ele. Sim. Ele é todo editado, então tem toda essa parte de edição e pra lançar. Então acaba que toma um tempo. E é vocês mesmo que dito. Isso. No começo a gente comprou Vocês curso do verbo de tu, edição. Vinícius. Não, o Ben O Ben editava também. É, eu era o... Rodrigo não. Não, Agora eu passei o bastão. Mas sim, Ah, compramos curso, a gente aprendeu a editar. Claro, é uma edição bem simples, né? Não, é uma assim, sim. nossa, uma coisa absurda. Mas Mas faz diferença, faz diferença. Faz diferença, pra dar cara. um certo ritmo, enfim, algumas coisas. E tu consegue se ouvir? Que agora falando da edição, lembra disso, que o meu problema, um dos maiores problemas de editar é que também a pessoa, além de ser demorado, o episódio tem 1 hora, tu não gasta 1 hora pra editar, porque tem que ouvir de novo, tem que ouvir não sei o quê. Eu odeio me ouvir, eu começo a reparar É? todos os vícios de linguagem que eu tenho, eu começo a ficar nervoso com isso. Cara, normalmente eu não escuto o episódio inteiro, que eu não edito, né? Uhum. Eu gravo com o pessoal do estúdio, eles me enviam ali como ao vivo e tal, e foi. Mas às vezes eu escuto o episódio acelerado, Uhum. Sim, 1,5 ou 2. Eu tô chegando em 2,5 já. Só pra eu saber do que eu falei, Uhum. pra quando eu for compartilhar stories ou ver algum comentário eu lembrar. Porque Sim, também é. tem isso, né, que a galera não sabe no meu caso. No caso de vocês ainda tem que fechar a agenda dos 3 pra Sim. fazer valer. Isso é a coisa Que é mais inferno. No meu caso é entrevista ou sozinho. Então eu já falei pra galera isso, eu gravo
sei lá, agora nós estamos em fevereiro aqui gravando, né? O episódio de vocês nós estamos gravando 28 de fevereiro, vai pro ar 10 de março, é a menor distância que tem entre 2 episódios. Eu achei rápido até. Não, rapidíssimo, mas é uma exceção. Ah, tá. O outro episódio que eu gravei aqui com o Ben vai ir pro ar em junho, talvez, ou talvez em abril. Vejo vocês em junho. Entendeu? Então tem episódios que eu gravo agora que é pro mês de julho. Tu tem que manter tu tem que criar uma certa gordura ali pra poder... Porque eu aproveito o momento... Geralmente, 3 vezes no ano eu gravo podcast. Então, fevereiro, eu costumava gravar ali o que ia pro ar até maio, junho estourando. Pra em maio gravar junho, julho, agosto e agosto o restante. Dessa vez eu decidi dividir em 2. Porque eu fiz essas entrevistas, né? Tô aqui em Porto Alegre, fui pra São Paulo também, eu digo, já vou emendar até julho. Então até julho já tá tudo gravado. Boa. Que é o que me permite postar com a frequência semanal. Porque a galera reclama que é semanal, queria 2 por semana. E eu já tenho um esforço sobrenatural pra conseguir postar 1 por semana. E tem uma coisa, e pauta pra tudo isso. Isso é uma coisa que eles podem ajudar. Podem ajudar. Deixa eu. Coloquem dicas nos comentários O que vocês gostariam de Vocês ouvir? querem de ouvir? pautas pro InterpretaCast e pro VestCast. Nós vamos ocupar as mesmas pautas. Porque Isso. umas horas eu começo a ver que eu me repeti. Mas é que... Eu acho que é um episódio inédito, tenho uma ideia, mas daí lá na primeira temporada tem um muito parecido. É comum, mas né? isso... Mas Não é que tem tem que coisas, fazer. mas é que tem coisas que são legais de regravar. São. Tem coisa que a gente já fez de regravação, que tu retoma aquele assunto. Tem um que a gente retomou recentemente que foi de como funciona o Enem. Porque a gente atualiza todo o conhecimento que a gente tem. Tu atualiza, então tu consegue dar uma visão diferente. É curioso, é legal, é legal. É bom tu pegar e Mas aí revistar. quando tu escuta o antigo, tu não fica... "Putz". Ah, com Falei certeza, merda. com Não, certeza. com Mas, certeza, cara, com o que que certeza. tu evolui também, tu estudou mais, então assim, tu vê os erros de certa forma, até pra apontar. A gente disse, olha, falei isso tá lá, tava errado, gente. Fazer o quê? A gente estudou mais, a gente aprendeu Achava mais. que era tal coisa. Ah, e na época a gente tinha esse conhecimento, a gente tem mais conhecimento sobre isso. Eu não vejo um problema, porque eu acho que as pessoas elas têm essa visão de que todo conhecimento tem que ser uma coisa imutável. Tu vai lá, tu enche teu tanque de conhecimento e termina. Não, cara, é uma prateleira, não é um guarda o livro na prateleira e fica. Tu vai relendo, tu vai botando novos Pessoalmente, o meu conhecimento de Enem de 2017 pra hoje, ele É absurdo. É completamente absurdo. diferente. Só que muita gente vê isso como algo ruim, assim, porque tu mudou a tua visão. Que bom. Tu Que bom, estudou, né? que bom que tu mudou, tu evoluiu, tu viu uma coisa diferente. O problema seria se eu achasse a mesma coisa de 2017. Sim. Pois é. Então é por isso que é legal tu revisitar. Algumas pautas eu acho legal. Mas eu acho também, pelo menos eu como consumidor de podcast, eu tenho meio que uma tolerância pra o que falam em podcasts. Eu não levo tão ao pé da letra se falarem merda num podcast, porque eu sei que é um podcast, o cara tá ali conversando sobre, entendeu? Sim, Mas teve uma colega nossa que foi num podcast, uma professora, e ela falou uma coisa errada de TRI. Ela foi falar das fáceis e das difíceis lá, e ela falou que, dependendo do Enem, se você acertasse uma difícil, você perdia a nota. Que tá errado. Sim, né? nunca Tu só faz deixa ponto, de aham. ganhar. Mas, tipo assim, pra mim, assim, se a pessoa vende um curso, aprenda TRI do Enem, Sim. e tem isso numa aula, é um problema grave. Mas se num podcast tu falou, tu nunca te demonstrou especialista de TRI, o cara que é entrevistador, que não era um podcast sobre aquele Sim, tema, sabe? sim. Tava entrevistando a professora. Eu relevo 100%. Eu não fico, ai, que absurdo, falou não sei o que Sim, e tal. Porque às vezes tu tá nessa pegada e aí tu vai Sim, falar um sim. troço aleatório e nem tá. Mas eu, como consumidor, meio que tenho essa tolerância, assim. Não sei se a galera tem. Eu acho que não. Tu acha que não? Eu acho que Eu na acho que, internet- que a eu acho que depende internet o quanto eles Mas- estão mas- predispostos a já... Se eles já gostam de ti é uma coisa, se é uma coisa nova que eles estão ouvindo é outra. Mas e será que eles escutam o nosso podcast porque eles gostam da gente, querem ouvir a gente falar e encaram como aula? Ou eles são consumidores de podcast? Só tem Eu acho que tem os dois públicos. A gente tem que fazer uma pesquisa. Essa só tem uma forma de descobrir isso aí. Eu adoraria saber. Vamos fazer uma pesquisa. Eu adoraria Você descobrir. escuta outros podcasts além do nosso? Mas E o que por tu quê? busca? Né? Pelo O que tu conteúdo, pelas escuta? pessoas. Eu adoraria isso aí. Assim, eu quero essa. Deixa essa- nos vamos fazer essa comentários. pesquisa. Eu não vou dormir. Eu gostei que Mas, esse vídeo vai ter por 1 causa milhão de disso. comentários. Que a gente já pediu pra deixar umas 80 mas coisas acho nos que o YouTube comentários. adora. Não, mas a gente tem essa mania que a gente tá nessa agora. Todo deixa nos episódio a gente diz assim, comentários. deixa nos comentários. Mas é que é isso que tem que fazer, né? Infelizmente tem que fazer. Na verdade, a galera é assim, né? O podcast é gratuito, de vocês é gratuito também, né? Sim. Sim, aham. sim. Daí eles querem, Mas se querem, quiser querem. dar dinheiro pra Isso, Pois é, mas mas daí seria, fica à eles vontade. querem. Daí nós não temos patrocinador, é gratuito, gastamos pra fazer o troço. Se tiver que pagar, eles param de assistir, não tem problema. Daí tem cara que adora o podcast. Ele nunca curtiu nenhum episódio. Ele nunca avaliou no Spotify nenhum episódio. Nunca mandou no grupo Ele da nunca família. comentou em nada, ele nunca compartilhou o link com ninguém. Isso é uma coisa que é. Ajuda o os cara, moleques, velho. sim, mas- Ajuda o cara. É curtir, compartilhar e apresentar pra alguém. Apresenta pra uma Isso, pessoa. aham.
Não custa. Ó, escuta isso. O dinheiro na internet é o engajamento, galera. Curtida, comentário e tal. Se saiu o episódio do InterpretaCast, por isso que eu gostei que tem uma galera que ficou fã e assiste logo que sai, né? Então, quando logo que sai eles comentam, primeiro a comentar e tal, o YouTube já entrega mais e me ajuda. Sim, né? Sim, o YouTube É legal tem doutrinar eles pro O YouTube horário. tem né? isso. Aí, ó. É que a gente tá basicamente no Spotify. E quando é que o Vestcast começa no YouTube com vídeo? Aí tu Agora eu vou botar aí tu vocês quer- na aumentou a tu pressão, quer né? quebrar a gente. Pois né? vamos. A gente não consegue se reunir pra gravar remoto, imagina presencial. Pois é. Ainda mais sem o pessoal compartilhar, que a gente dá apoio financeiro. O estúdio tem quase um taxímetro aqui rodando, né? Então Que a gente tem loucura. pô, Tá ali, ó, é, bombando ali. Os caras já estão de olho ali, tá atrasando a gravação. Mas o. Não, gente, ajuda. Mas o que eu tava falando daquela vez que eu, em fevereiro, agora gravei todos, né? Porque senão inviabiliza. E eu acho que o que vocês têm dificuldade de conseguir fazer é não ter essa gordura pra queimar Sim, aham. e conseguir fazer. Senão é impossível, cara. Tu não dá conta. É, tanto que a gente começou a fazer alguns episódios falando sozinho, assim, pra poder não ter o problema da agenda, né? Sim. E conseguir colocar pra girar. E eu só consegui botar o InterpretaCast no ar depois que eu larguei grande parte dos trabalhos, assim. Tem Jogar isso. escola. Isso é uma coisa também que os alunos entendem isso, o público Claro. entende de maneira geral. Assim, gente, em algum momento, se eu tiver que gravar o podcast, eu tenho que ganhar dinheiro. Não tem Em algum opção, momento, né? a gente tinha sempre esse problema de conciliar a agenda. Isso foi um dos grandes problemas que a gente teve que parar. A não ser que vocês comecem a nos dar dinheiro pelo podcast, cara. Exatamente. Exatamente. Aí, ó. Se todo mundo que tá aqui vendo esse episódio nos der R$1, a gente vai ter Bah. uns R$32. Pô, A gente consegue ali Já uns paga 5 minutos uns de, né, da sala. R$127 a gente Olha, consegue. e Na pior tua que fase. a minha mãe é meio mão de vaca, assim, então um dos A tua mãe já não- um a dos minha mãe também nossos escuta, ouvintes vai botar aqui não, 50 centavos, não vai. Não adianta, né? Aham. Vamos tentar um dia, eu vou botar um superchat ali e ver se alguém faz alguma coisa. Superchat. Não vai fazer nada. Aham. Podia tentar, né? Não, Podia. é só Não é só pra assistir. live superchat? Eu acho que é só pra live. É só pra live. live? Tu vê como eu Acho que é. entendo do YouTube. É por isso que a gente não tá ganhando Eu dinheiro. sou especialista em YouTube. Não ganhou um real com Aí- superchat, né? Mas claro. Mas se quiser mandar dinheiro... Pessoal, pede Pix, deixa por nos caso. comentários também o númerozinho aquele atrás do teu cartão de crédito, então. Já que o pessoal tá deixando tanta coisa nos Ah, comentários. não, eu faço pra vocês. Pô, Isso. é. Pode mandar foto frente e verso do cartão. Do cartão a gente faz aí Eu a doação resolvo pra ti. vocês, exato. Quero mais uma pergunta. Pautas pra esse ano que vocês têm planejadas pra deixar a galera com vontade de ouvir o Aí tu quer nos Vestcast? quebrar. Bah. Vai lá, Pensa o que tu Vini. tem aí. Eu tenho na minha cabeça que eu vou gravar um episódio esse ano, já gravei na verdade, sobre assistir aula na velocidade 1,5 e 2. Bah. Isso é legal. Isso eu já ouvi, legal. não era eu já ouvi uma história disso muito boa. Isso é uma interessante, pauta uma baita ótima. Eu achei que ele ia Gravei. contar a história. É, pois é. eu vi Não, uma não, história para boa. ele continuar. Tu quer deixar na... Não, Vai, não, né? Guarda pro nosso episódio, tá? Grava pro Vamos episódio. fazer, vou anotar todas as pautas que o Lama vai Parada falar. aqui. que eu vou anotar. Isso, mas é isso, vou deixar Vai na lá. galera. Eu fiz isso, deixa eu ver lembrar o que mais que eu gravei. Puta merda. É ruim de pensar. Tenta né? lembrar Mas um tem, aí. tem alguns aí pra ser Tu lançados. lembra? Sim, não, Cada um fala um, eu vou Já tem lembrando. alguns planejados, assim. Como a gente tá indo mais pra essa linha, assim, de coisas gerais, tem um que a gente vai fazer que, se tudo der certo, vai ser de ditadura e futebol. Ditadura e futebol. Ah, Relacionar é essas verdade. coisas, esse já tá programado. Buscando também algumas coisas envolvendo, que daí eu puxo um pouco pra mim, né? Tá. Tem a questão mais de poluição Egoísta? atmosférica. Tem algumas coisas envolvendo. Eu não sei se tu faz isso, mas eu tenho um Google Keep, onde eu Tem vou uma- montando tem uma todas as lista, ideias de aham. pauta. Eu tenho listas de pauta. Toda vez que eu tenho uma ideia de pauta, eu vou montando. Eu não sou tão organizado, eu mando pra mim mesmo no WhatsApp. Mas é a Ah, mesma pra Pra coisa. quando eu chegar mesma em coisa. casa lá eu fazer. E eu tenho toda essa coisa, tem esses que a gente faz sozinho, que tem todos esses ensaios, assim, só que eles dão um Entendi. trabalho do caramba pra fazer. Então E um tá que eu vou tudo fazer também que vai dar merda, eu tenho certeza. Que é uma discussão que tá muito grande na internet agora. Esse vai pro ar daqui a 1-2 semanas. Que é universidade pública ou privada. Ah, essa é boa. Essa pauta é uma Ué, pauta tua chance de ser antiga cancelado isso, aí, ó. né? Cara, Aí é que o pessoal tu vai tá... vir com tudo pra o pessoal... cancelamento. Não. Eu tentei ser bem tranquilo, assim. Até alertei que eu não quero briga e tal. Mas o pessoal tá batendo Você muito adiantar, forte. essa Eu é uma quero coisa, briga, É que o pessoal tá batendo forte no negócio da Unisquina e não sei o quê, e bababá, e o pessoal vem pra cima, assim. E aí o cara que é vestibulando de medicina, ele acha que só existe medicina, então ele não fala de outra opção, assim. E daí eu fiz um episódio sobre isso. Esse aí vai dar um probleminha. Eu vou te cancelar. Não tem problema. Isso, a gente, será gente que vai viralizar, Será que a gente vamos podia fazer. brigar, assim, fazer uma... Depois a gente faz uma reconciliação. Nós podia fingir, Isso. Não, pode Interpreta brigar mesmo, Cast se e vocês Vestcast disputam a Isso. audiência dos vestibulantes. Eu posso Isso. brigar de verdade, se vocês preferirem. Isso não aí, tem dá problema. uma... Ia Não, ser mas bom. eu tinha uma ideia de voltar com o Vest News O também. Vest News também a gente tava Que é esse da gente tá? trazer a notícia e eles ficar comentando, assim. Tem uma galera que... Curtia muito. Uma galera, como o Vini falou, que tipo, já tá aprovado, já tá até formada na universidade e
cara, eu volta com o Vest News, era muito Jogo, engraçado e tal. É que o problema pelo menos é que seria uma coisa meio atualidades, assim. Ele tá anotando É notícia atuais. de hoje. Tá. Não, é que daí não, isso eu exige. tenho minhas Eu pautas. não conseguiria fazer. Uhum. Porque eu gravo muito antes. Com Ah, antecedência os sim, episódios, é verdade. entendeu? Aí isso exige uma disciplina muito grande do É, cara não. gravar pra postar na A gente grava pra no máximo na outra semana. É isso, Uhum. isso Ó, é tava- difícil. de Tava fazer. vendo, tem a série que a gente quer voltar também do Leituras Obrigatórias, que é do Machado de Assis, que grandes autores, assim, também. esse deu Cara, uma isso é repercussão. ótimo. Ah, isso é Esse legal. também. Só que esse tipo de episódio, ele demanda de um especialista. Porque se eu não posso ficar falando, eu não posso falar. E aí a gente tem o Rodrigo, que vai pra área da linguagem, que vai poder ajudar, mas às vezes também precisa de mais gente. E aí conciliar Precisa de um a especialista, agenda. né? Precisa de- tem o Rodrigo Às vezes precisa de um de verdade. de especialista de verdade. Mas- a gente precisa de um especialista de verdade. Que dá trabalho, porque demanda pesquisa, demanda coisa, só pra não ficar na mesmice e dar trabalho. Sim, Então, aham. assim, esse tipo de episódio, mas tem essa sequência. A gente tem uma essa- série sobre cientistas que... Tem a série dos cientistas, que são esses que daí dão mais Que daí trabalho, obra, que demanda aham. pesquisa, demanda tu ir atrás de informações, que são coisas que não são do dia a dia, assim, né? Quando é uma coisa que o cara já tem conhecimento da aula, é mais fácil. É que uma coisa é aqueles caras que tem podcast patrocinado, que o cara tem uma equipe que faz tudo pra ele, né? O Não, cara tem uma equipe que agenda os entrevistados, o cara tem uma equipe que bola as pautas, O cara só que vai lá e edita, Colocam um cara. iFood na mesa. Aí, aham. sou eu, né? Ah, a aí equipe é a beleza, gente, né, cara? A gente é, tem que fazer aí pauta, a gente tem que show. chamar, então é. Mas aí tu complicado. falou de pedir pros alunos sugerirem pauta. Uma vez eu fiz isso na caixinha do Instagram. Eu já fiz isso também. Ah, que é o show de horror. É maravilhoso. Pessoal, É maravilhoso. dicas de assunto pro podcast. Os conteúdos que mais caem em linguagens. Tipo a galera que é aula. entendeu? Sim. Mas daí tu vê que não é o público do podcast. Sim, exato, Tem o exato. público do podcast, tem o público da... Mas a gente já percebeu, já faz alguns anos, que quem nos segue no Instagram não ouve. É, não é o mesmo público, assim. E Tem quem uma ouve intersecção, não. né? Assim? É, a galera Isso que. aí é muito É importante. muito estranho. A galera, tipo assim, a galera que ouve não tá no Instagram. A gente faz uma pauta ali, um negócio e isso não reflete Eles nos plays. acompanham o podcast mesmo. O podcast. É algum aluno que Eu chegou tenho no umas Instagram. pessoas assim também que no formulário responderam que me conheceram pelo podcast. Daí quando eu pergunto, qual é o seu arroba nas redes sociais? Não uso redes sociais. Eu fico pensando, mas te conheceu como, né? É, Pois eu só tava pelo andando na podcast. rua. Mas eu acho que pra gente tem essa questão de ser só no Spotify. Que talvez eu seja alguém que escuta podcasts pelo Spotify, pela Na verdade, alguma a gente plataforma. até é meio automático. Acho que até saem algumas outras, mas a principal é Spotify. É, né? Spotify tem o. Se a pessoa usar o aquele da Google Apple, Podcast, o da Apple Apple Podcast, Podcast, até o sai Deezer, algumas Mas outras. também tem até alguma tipo coisa. assim, no nosso Instagram mesmo, a gente nem postou os últimos episódios, né? No Instagram. A gente Não, posta no porque- pessoal, no É, porque como é o nosso público, a gente já tinha entendido isso, talvez Isso. agora tenha mudado. Talvez É. agora seja importante E começar a gente tem, postar. e a gente tem vários plays ali no Spotify, e aí tu vai olhar, nem tem nada no Instagram. Aham. Tu vê. Que talvez seja uma pessoa que já segue, daí a própria plataforma ela já notifica que saiu episódio novo. Porque, enfim, É, o cara segue no Spotify ali, né? então é É. isso, a pessoa segue, daí ela recebe E ela vê que notificação, tem- episódio é, novo. O que eu Episódio noto é novo. assim, o meu como tá no Spotify e no YouTube, eu perco muita visualização no Spotify porque o pessoal escuta no YouTube. Não, com certeza. E aí, mas eu me lembro que na primeira temporada do Interpreta Cast, eu entrei 3 vezes naquele top 50 Olha Ah, só. dos episódios de educação. Ah, que legal. Daí quando veio aquele feedback final que ele dá, Aham. sabe? Ele disse, por 3 dias você foi o top 50. Ah, mas isso é uma baita conquista. Uhum. Pô, Bizarro, né? não, eu e é, fiquei uma, chocado. e é uma coisa que tu tá falando de educação, que já é um público. Uhum. Cara, é uma baita conquista. Não, e aí é sacanagem também, porque tu entra nos podcasts de educação, tem os podcasts que não, são Não, de eu já educação. fiz isso, eu já fiz Mas isso. o nosso não é de educação, não é? Cara, O nosso não é educação. Ah, é verdade. Durante é do quê? muito O tempo. nosso Agora é eu acho humor. que tá, mas o... Ah. E que tá, não é a gente que escolheu. Não é a gente que escolhe. algoritmo, e ele colocou lá, inicialmente tava como humor. Não sei se porque a inteligência artificial nos ouviu rindo É. no episódio. Eu tenho quase certeza que eu escolhi educação. É, mas É que agora eu será acho que eu que não tá. escolhi? Mas Eu acho ele que agora tava tu escolhe. No começo ele tava como humor. Tava É, como daí tu humor. entra em educação, lá tu vai ver os primeiros Tem vários, já colocados. fiz isso. Não, É. nem, tem vários que não são. Ah, Tem daí eu vários que fico olhando zero. Não, e Dá são pra uns podcasts obrigado, cara. gigantes, são uns podcasts gigantes que os Sim. caras já tem daí, pô, daí já estão dominando. É, mas eu me Sim. lembro quando eu entrei, eu digo, que legal e tal. Daí teve a segunda temporada e eu não entrei. Então. Aí já deu aquela desmotivada. Mas agora esse episódio aqui, ó. Esse vai- legal, Ainda mais com a não quantidade vai. de comentários. Isso aqui aí é 70 mil visualizações no mínimo. A gente tá em educação agora. Porque eu lembro que eu queria mudar, disse, mas não, a gente E não é não humor. deixava Durante um mudar. tempo a gente tentou, a não gente dava. é Não, educação. tentar concorrer no humor, daí... Não, é Não, Não, daí impossível, é impossível. tem impossível. como. Na Até que educação nós já é não somos difícil. tão engraçados assim. A gente vai ter meta de Não, like. engraçado, Não, Rodrigo. a gente vai ter meta de like, como é que é, já que a gente tá no YouTube. Cara, podia. O pessoal podia pelo menos ajudar a divulgar, né? Pois é, Vai, divulga. Então você que está aí, poste um story. Já sei. Você que está aí nos ouvindo, poste um story
onde você escuta. Se é lavando a louça, se é na academia, se é fazendo o quê. E marque o @LauraTrepertenei e o @Vestcast. Aí, ó. Uma bela Onde divulgação, você nos né? escuta. Onde você escuta, a gente Faz quer um saber. story ouvindo o episódio. Isso, Exato. storyzinho, galera. Vamos, pra Uhum. ajudar pelo Cuida menos pra não cair na esteira. no início da temporada, pra empolgar. Pois é. Porque senão eu vou fazer o ano inteiro o podcast, No primeiro. E ano que vem não vai daí querer. eu já vou desistir ano que vem. Daí quando tu desiste, eu não acredito que vocês acabaram com o podcast, eu escutava todos, nunca postou um story. A gente não Nunca nem te sabe, vi. né? Ó, acabei de abrir aqui, nós estamos com os dois agora, ó. Humor Ah, e vocês educação. Olha só. Ah, tá louco. Uma 253 avaliação 5 estrelas, deixa eu ver. É, a gente tem 253 avaliações. 5, Olha só, achei A gente tá pouco, com os dois, inclusive, humor deixa e assim. educação. O pessoal não É. avalia muito no Spotify, avalia? Não, a gente Não. tem começado a pedir, mas não é costumeiro. Ah, E o pessoal Spo- avalia. E o Spotify agora liberou a opção das pessoas comentarem nos episódios, que antes não tinha, né? Quanto eu tenho? No Spotify. Ó, 326, tá brincando? Olha. Aí, ó. Olha, gente. Ah. Como educação. Como E eu Tá tô com educação. É, nós é meio educação, meio humor. Ah, mas eu acho que se procurar como educação deve aparecer, então, pois é. Mas o Spotify recentemente liberou a opção de comentários. Ele, Sim. na verdade, não tinha nada. Eles colocaram a opção de responda uma pergunta. Eu tinha que deixar uma Isso, tipo pergunta. enquete. Mas agora é só comentário. Mas não bomba muito, né? Não. O pessoal não Nem costuma, podcast né? grande tem Mas teve comentário. uma vez que tu entrou da Apple, do Apple Podcast, e Isso. tinha um monte de comentário Tinha um lá, monte de lembra? comentário, aham. E foi A gente não nem a gente sabia. nem olhava e tinha uns comentários. Tá, mas o de vocês tá em outras plataformas além do Spotify Sim. também? Tá Aham. em todas, eu acho, Ele né? distribui automático em várias de. Todas, Será que o meu tá em outras também? Tá. Não sei. Pois é, dependendo da ferramenta que tu usa. Eu, É uso que- Eu Spotify. sempre divulgo o Spotify, mas tu usa aquela ferramenta do Spotify. Spotify para podcast. Isso, que antes era o Anchor, deles Isso. mudou de nome. Aham. Ah, Ele ele distribui pra várias. Ah, eu tô em outras. Eu sei então. que a gente, esses dias eu uso. Aham. Às vezes tem um certo Gente. atraso, assim, mas tu aparece naquele Apple Podcast. Então tem várias Deezer, plataformas. isso, Google, várias é. plataformas. É que agora, Todas. Muito como famoso. o Spotify centralizou, mas antes tu tinha aplicativos para podcast, né? Uhum. E aí tu tinha que ficar botando ele em cada um deles. Isso, tinha que colocar em cada um. Daí a gente tinha um distribuidor de feed. Mas, daí Mas o agora YouTube centralizou. agora também, né? Além de playlists, ele tem uma aba podcasts. Sim, aham. Então, no meu canal do YouTube tem as playlists, né? Uhum. E tem podcasts. Daí o que eu fiz lá pra não ficar longas é que cada temporada eu marco como se fosse um podcast diferente. Eu tenho podcast primeira temporada, podcast segunda, podcast Olha terceira. só. Pra não Interessante pra acontecer isso que organizar. tu falou de, ver a partir do 30 porque os primeiros são muito antigos. Aí eu Sim, separei aham. por temporadas. assim. Sim, Mas sabe sim. que agora tem essa função no Spotify também, mas a gente nunca usou. Então É. tá lá só os episódios. Nós estamos tentando. Aham. Se vocês nos motivarem, vocês vêm reclamando que vocês não se motivam pra estudar, então motivem os profs a fazer o podcast, combinado? É isso? Queridos, tá acabando. Já foi. Passa rápido quando a gente se diverte. É isso aí. Né? Mas tava bom, não tava bom? Tá sempre bom, né? Tá. As nossas 32 pessoas que estão assistindo também. E elas devem tá vibrando. Quem chegou até aqui. Será que tem alguém aplaudindo? Tu acha que tem Elas alguém em devem pé tá aplaudindo vibrando. assim agora? Cara, eu acredito que tem alguém nesse momento na esteira, Na que a esteira, pessoa aham. parou a esteira pra fazer assim. Será que tem alguém no banho nos ouvindo? Pois é. Pois é, tu falou, né? Pois que tem é, eu gente achei que escuta estranho. no No banho, banho. pois é. A gente acha bem estranho você escutar a gente no banho. Mas já assistiram uma aula minha no banho, né? Aula, É verdade. Aula online, essa pessoa Ah, abriu a essa câmera. aí deu ruim, né? É, pensando no banho. Eu achei engraçado, né? Mas a minha fiquei favorita. sabendo A dessa minha história. favorita, na verdade, foi uma vez uma aula online. Essa história minha, chegou em Floripa, que, só pra te olha só, avisar, tá? A minha favorita foi uma vez que. Chegou o videozinho junto? Chegou o videozinho. A minha favorita foi uma vez que uma pessoa abriu o microfone sem querer, nessas aulas pandemia e tal. E daí tinha uns barulhos. De repente veio um. Deu. Fulano, o microfone tá aberto. Daí parou, né? Deu ok. Daí deu uns 2, 3 minutos. De repente vem todo mundo estourando assim: Mãe, me alcança o papel higiênico! Não, tu não tá falando sério. Sério? Não, não tem A graça. pessoa me levou. E era aula. Era zoeira. Aham, a pessoa me levou pro. Eu me senti lisonjeado. A pessoa não queria perder um minuto da aula sequer. Me levou junto do banheiro. Mas é uma cena meio grotesca. Eu me da gente senti imaginar, valorizado. É, a é pessoa bom não imaginar. É, Né? É bom não- Mas isso dá uma baita pauta. Tudo que a gente passou na pandemia, nessa época de aula EAD, Isso todas dá. as histórias que A tem, gente tem fez essa, cada vamos uma. fazer, é. Mas A gente- essa a é gente- maravilhosa. eu acho Tu também deve ter várias O histórias. próximo A gente podia fez, ser né? esse. acho Eu que tenho já foi. várias histórias. Eu tenho uma, vou contar só essa e nós vamos embora. Que eu fui dar uma palestra e tinha 700 e poucas pessoas no Zoom conectadas. Era para várias escolas, assim. Por um cursinho que a gente já trabalhou. Aham. E aí, os caras... Era início da pandemia, então ninguém sabia mexer no Zoom direito. E as crianças que estavam na aula, porque tinha gente do primeiro, segundo, Sim. terceiro ano, descobriram que eles podiam desenhar nos meus slides. Ah, tinha negócio de desenhar as slides, é verdade. O host podia bloquear, mas a pessoa não devia saber fazer isso, A né? quantidade de órgãos sexuais Ah, óbvio, masculinos óbvio, óbvio. A que quinta série apareceram. bombando. Óbvio. Era uma palestra sobre TRI. E aí começou dava a pra ver o aparecer... gráfico. Cara, Aham. tu não tá entendendo.
Foi uma vergonha. Aquele desenhar T um, ali. só o primeiro. Aham, E eu aquele tive que fazer aquela coisa que as pessoas fazem, assim, quando dá uma dessas, só, pessoal, parece que nós estamos com alguns problemas técnicos. O cara sai da- o cara sai e nós da- vamos ter que interromper. Meu Deus. Cara, foi feio. É, Essa aí foi maravilhoso. foda. Mas é isso. Queridos, muito obrigado por terem vindo. Sei que a agenda foi difícil. Nós estamos gravando, pra você ter uma noção, na sexta-feira de carnaval. Sexta-feira de A gente vai carnaval. sair daqui, É a gente já daqui, ó. vai É. Pro pra bloquinho. primeira noite pro bloquinho, né? E o errado é o Lauro que veio passar o carnaval em Porto Alegre, né? Vamos ser sinceros. Pois é, todo mundo indo pra Floripa e o saiu cara de veio na Floripa. contramão. Pois é, isso era outra pauta que nós podíamos fazer, porque em Porto Alegre não tem carnaval, né? Ah, pois então. Pode falar de política aqui? Pois é, E né? aí, E nós aí? vamos pro cancelamento aqui, né? Vai É achar daqui que- pro cancelamento. Então É é o agora que a gente momento decola. certo Agora. para encerrarmos este episódio. Queridos, muito obrigado por terem participado. Já participei de vocês, espero participar de mais episódios. Quando eu vier a Porto Alegre de novo, combinamos outra pauta aí, se a gente conseguir fechar a agenda, acho que vai ser um Mas prazer. sabe que a gente tem uma maldição que os convidados não voltam normalmente, né? É? É uma coisa meio O estranha. pessoal não assim. curte É que eu acho que Vai o ter pessoal que só não quebrar. gosta, na verdade, é uma maldição. É, uma A gente maldição. a gente diz pra nós mesmos que é uma maldição pra poder viver Pra bem. poder justificar. Não, mas o Lauro vai eu quebrar vou. essa maldição. Eu assumo a responsabilidade, aí me chamem de novo, que vai ser um prazer. Ah, então Feito. Fechado? Queridos, muito obrigado. Estamos encerrando. Primeiro episódio, terceira temporada aí, ó. Vai com tudo se vocês seguirem apoiando e escutem o Vestcast também, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Tá bom? Muito obrigado, Lauro. Beijo pra todo Tchau. mundo. Até. Até mais. Feitou.